Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora. Prestação de serviço pela cidadania e destaques do melhor que acontece em nossas cidades. Em Cima da Hora. Apresentação: Heraldo Santos, com Sidney Costa e Milton Gonçalves. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia você que nos vê e ouve na Rádio da Vila. Vamos juntos até 9 horas da manhã com muita informação, casa cheia hoje. Muitos assuntos para a gente debater e já presente aqui no estúdio o nosso comentarista habitual das terças-feiras, o nosso consultor imobiliário, o nosso administrador, César Antelo. Bom dia, César. Bom dia, Heraldo. Bom dia, amigos da bancada. Bom dia, ouvintes e telespectadores pelo Facebook. Bom dia, Gabriel. E vamos aí, Heraldo. Mais uma semana começando com novidades e com assuntos realmente relevantes e alvissareiros. Abrilhantando o programa desta manhã aqui na Rádio da Vila, a voz marcante do rádio e da televisão, Milton Gonçalves. Bom dia, Milton. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Gabriel, César, nosso querido Sidney. E um bom dia especial a você, ouvinte telespectador do programa Em Cima da Hora. Eu tava com umas saudades danadas, né? Opa! E ontem, no finalzinho da tarde, falei, poxa, amanhã eu vou estar em Santos, vou ter uns compromissos em Santos, e minha agenda começa um pouco tarde. Eu falei, por que não acordar um pouco mais cedo e matar saudades dos nossos ouvintes e dos amigos, né? Que é o principal. Então, estamos aqui para que a gente possa debater muitos assuntos importantes da nossa região metropolitana da Baixada Santista, porque o mês de março está acabando e a dança das cadeiras já começou faz tempo. Muito bem, como não poderia deixar de ser ele polêmico, sempre contraditório, sempre questionando, sempre sendo do contra, Sidney Costa. Bom Olha, dia. eu sou do contra, mas tem escola aqui, né? O nosso convidado de hoje, que até foi o primeiro a ser apresentado, homem também do rádio e da TV, homem escritor. Aliás, a última reflexão que ele fez, e até agora não chegou lá na página do Em Cima da Hora, mas vai para lá com certeza. Já tá. Eu preciso examinar. Foi a mais ousada, oportuna e bem séria a reflexão que se fez sobre as enchentes. Porque tu sabe, né, Heraldo? Tem um jornal que capenga um pouco. A gente aqui não tem esse problema de falar essas coisas porque não é uma crítica para destruir. Pelo contrário, é uma crítica da realidade. Temos apenas um jornal, mas claudica um pouco, que é o Diário do Litoral. O outro, meu amigo, até começar a falar de enchente, precisou ouvir o governador, precisou aparecer na televisão, aí começaram a falar, muito atrasado, quase 10 dias depois do que tudo tinha acontecido. E você, né, César, membro aqui da equipe do Em Cima da Hora, nos deu o privilégio de saber a importância da notícia. A notícia é mais do que informação, a notícia é alerta. Pronto? E você nos alertou. Obrigado, hein? Muito bem, então vamos começar agora, né? Mas a gente pode começar. Vamos até Brasília, então. Yuri Hudson, Brasil já tem 25 casos confirmados e mais de 1.000 suspeitas da doença. O Brasil segue com 25 casos confirmados do novo coronavírus no país, segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta segunda-feira em Brasília. O número de casos confirmados é o mesmo do divulgado no domingo. No entanto, a quantidade de casos suspeitos da doença teve um aumento considerável. Subiu de 663 para 930 casos investigados, de acordo com a pasta. Segundo o secretário em Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Oliveira, este aumento de casos suspeitos se deve à expansão no número de países com casos da doença, o que eleva o leque de análise para a suspeita do Covid-19. Então, como nós ampliamos muito o número de possibilidades de notificação, porque ampliamos a lista para todos os continentes do hemisfério norte, é natural que esse aumento seja perceptível. Então, a gente ainda deve ter um aumento significativo ainda nas próximas semanas, e depois a gente pode começar a ter mudanças no padrão caso
a transmissão ocorra localmente. Na coletiva desta segunda, o secretário aproveitou para reforçar a antecipação do calendário de vacinas contra a gripe neste ano, que deve iniciar no dia 23 de março. Segundo Oliveira, nesta edição, a procura pela vacina deve ser maior e a rede pública de saúde enfrentará um novo desafio. O acesso à vacinação, discutindo isso com os estados e municípios, buscando alternativas para evitar ao máximo as aglomerações. Então também tem um desafio novo nesta nova campanha, que é realizar a campanha com segurança, buscando evitar aglomerações, ou seja, é bastante complexo. Dos 25 casos confirmados de coronavírus, 16 são em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia. Com apenas um caso do Covid-19 são Espírito Santo, Alagoas, Minas Gerais e Distrito Federal, onde a infectada pela doença está internada na UTI em caso grave. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Muito bem, nessa questão aí do coronavírus, há duas vertentes altamente preocupantes. Primeiro, a doença em si, a propagação desse mal aí que está se alastrando, China, Ásia, Europa, Brasil, América do Sul, Argentina já tem casos de óbitos, enfim, toda essa região. E o outro problema mais grave ainda, esse talvez, de maior repercussão, é a crise econômica que se abateu sobre o mundo a partir do coronavírus. É o problema dos grandes produtores de petróleo, a Arábia Saudita, a Rússia, estão aí em guerra com os preços do barril de petróleo, a Venezuela também, que tem um dos maiores estoques do mundo, e aqui entre nós a questão do dólar subindo, e vai o seu Mourão na televisão e diz que tá tudo calmo, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum não. E o Guedes também, um homem lá de Chicago, diz que mais 2 meses está tudo resolvido. Quer dizer, o Brasil vai resolver o problema do mundo, na visão desses ilusionistas. Vai, César, você que defende o governo. Não, eu não defendo o governo. Como eu falei para o Cid, o problema é mundial, hein? Não estou nem falando que é de Bolsonaro. Eu estou defendendo e defendo sempre o que, na minha convicção, é o correto. Eu vejo que essas crises, elas são fabricadas. Elas são fabricadas porque o mundo é capitalista, tem gente que tem poder e está fazendo para ganhar dinheiro. Uma prova disso são os laboratórios farmacêuticos. Porque quem é que ganha dinheiro nessas crises de saúde pública mundial? São os bancos? Também ganham, não tem dúvida, mas porque os laboratórios farmacêuticos fazem e fabricam crises e inventam situações que de fato põem a população como refém. Eu vou mais longe ainda, Heraldo. Essa questão do dólar, essa questão da briga do petróleo, Arábia Saudita, Rússia, tal, isso tudo, o mundo inteiro vive de tempos em tempos, é sazonal, são acertos de caixas, são situações, eles têm o jogo da diplomacia política no mundo, o controle do mundo. A Rússia está quietinha, tem uma série de situações. Você quer ver uma coisa que eu acho que vai dar um prejuízo muito grande para a economia mundial? Se os Jogos Olímpicos de Tóquio agora forem cancelados. Você imagina milhões e milhões de dólares o que foi investido e qual é a repercussão futura disto depois dos Jogos acontecendo? Então veja, nós estamos numa situação de fato que o descontrole da administração do mundo se perdeu. Pela ganância, pela loucura, pela intempestividade de alguns governantes. Lamentável. É verdade. Milton Gonçalves. Olha, eu penso que a ONU, acho que o mundo tinha que se unir para que realmente pudesse ter alguma ação efetiva a nível mundial. O que a gente vê, claro, cada país tem a sua quantidade de infectados, cada país tem o seu problema, cada país tem a sua estrutura, mas eu penso que a união globalizada do mundo para que realmente haja uma ação efetiva, para que a gente possa combater efetivamente esse vírus, tinha que ser feita. O que a gente vê, claro, volto a repetir,
é que cada país está sendo, né, está fazendo a sua parte. A Itália agora proibindo praticamente que os italianos vivam em seu país, né, proibindo quase que tudo. Mas eu penso que eu ainda outro dia conversando com um amigo, eu tenho esse pensamento. Eu acho que tinha que ter uma ação muito mais efetiva para que todos falassem a mesma língua, porque não adianta a Itália combater de alguma forma, fazendo as suas ações lá, a Alemanha, o Canadá, e aí de repente um cidadão pega um voo, vem para o Brasil, e aqui no Brasil é tudo diferente. Não estou condenando, mas me assusta a forma que o Ministério da Saúde vem tocando e administrando esse tipo de problema, que é gravíssimo, né? Fica na sua casa lá, a gente vai monitorando. Eu sou contra. Eu não sou médico, não sou infectologista, estou muito longe de ser isso, mas eu acho que tinha que ter um hospital já de referência aqui no nosso país, para ter uma quarentena, para que os médicos infectologistas pudessem estar mais efetivamente acompanhando de perto os casos que estão acontecendo no nosso país, para que a gente não tenha aí um surto como houve aí na China, na Itália e outros países que infelizmente já tiveram aí muitas mortes, e que a gente, lógico, eu acho que como vários infectologistas, como o Dr. Caseiro, o próprio que foi vereador, o Evaldo Stanislau falou, não há motivo para a gente ficar, né, agoniado, desesperado, como, por exemplo, pegar um ônibus para São Paulo, achar que está todo mundo tossindo e que todo mundo vai pegar coronavírus, vai descer do ônibus infectado. Se não tivesse falando disso, ninguém ia tossir. Não, acho que longe disso, né? Eu acho que tossir, eu posso tossir aqui agora e está bem. Eu acho que é por aí. Mas, volto a dizer, eu acho que as nossas autoridades poderiam estar muito mais preocupadas e muito mais assim focadas em querer minimizar. Ô, Milton, quer dizer que o ônibus para São Paulo está dando coronavírus? Pode ser, porque o ônibus é fechado, não tem mais a janelinha. Antigamente você pegava o Zefir, lembra? Que a porta abria, o motorista abria a porta assim na frente, né? E tinha janelinha, você ia botar para fora, a criança passava mal, botava a cabeça para fora, vomitava. Hoje não, se tiver que vomitar, vai ter que vomitar dentro porque a janela não abre. Uma prisão, né? Ô, Sidney Costa, crise mundial e coronavírus aí. Duas autoridades estão se sobressaindo, né? A brasileira, por incrível que pareça, mais na questão que indica a quarentena em casa, que parece ser a mais plausível ideia, porque o hospital também passa outras coisas, viu? Fica jogando todo mundo para o hospital e até cai tetos e tal, como aconteceu na China, está um perigo até. Então, indica a casa como o período de quarentena melhor, e até aquele que veio da Itália, né, o senhor número 1, já está livre, conseguiu passar pela quarentena, e todos que o visitaram também saíram do perigo, porque estão sendo tratados lá no Einstein, já foi feito o exame de confirmação e tudo certo. E o alemão que manda uma notícia importante para quem vai ter que lidar, quem é autoridade vai ter que lidar com o coronavírus. O pânico é pior do que o coronavírus. Precisa se tomar cuidado de não estabelecer um pânico numa circunstância que as mortes negaram tudo isso, inclusive a tua tese que é forte. A indústria também está tentando lucrar com esse momento. Mas não tem a indústria farmacêutica e de ferramenteiros para isso, né? Como a das máscaras e tal. Mas é importante entender que o pânico pode piorar tudo muito mais. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar juntos. Qual é a faixa etária que mais de mortalidade Os velhos, de 60 para 60. Isso. Então, o que está acontecendo? De todos os que foram infectados, o percentual de óbitos é mínimo, perto do volume de infectados. O percentual... 2%, mas o percentual... é significativo que está no mundo todo, né? Isso, mas não tem dúvida. E o mundo todo não tem, às vezes, a estrutura por igual. Foi o que o Milton falou. Não existe uma cartilha a ser seguida. Uma organização no sentido de adotar providência. Cada um toma providência com aquilo que tem, com aquilo que acha e com aquilo que pode. Agora, na realidade, você bem colocou, Cid,
pânico não tem que existir. Primeiro, porque é curável. Segundo, porque pode e deve ser com motivos, com ações simples de higiene e asseio pessoal, você evitar. Então não existe motivo para pânico nenhum. Agora, o que eu estou falando vai um pouquinho além. Tecnicamente não existe motivo para pânico. Nós devemos louvar as 2 cientistas brasileiras que em 48 horas fizeram a transcrição do gene, do vírus, sabe? Tudo direitinho, e mostraram que são 2 tipos de vírus diferentes, que vieram, um da Inglaterra e outro da Alemanha. Quer dizer, então são situações que nós temos estrutura e capacidade técnica adequada para lidar. Nós, eu digo o Brasil, né? Agora, naturalmente, como é que você fecha uma fronteira? Que nem a Itália fechou as fronteiras. Como é que ninguém sai, ninguém entra? Sabe, como é que você consegue... É um exagero, é um pânico. Não, é pânico, mas mais do que pânico. É a necessidade do político, líder político, dar uma resposta para a população para manter-se no cargo. Porque senão, politicamente, ele está morto. Ele tem que lavar as mãos, não pelo asseio, mas lavar as mãos na moralidade. Eu fiz a minha parte. Quer dizer, então é tudo uma falácia, é tudo uma mentira, é tudo uma grande farsa. As atuações políticas que nós temos hoje quando se trata de uma pandemia. Muito bem, movimentos não veem coronavírus como motivo para adiar atos pró-Bolsonaro. Os movimentos que estão convocando apoiadores do presidente Jair Bolsonaro a ir às ruas no próximo dia 15 não estão dispostos a adiar a manifestação pelo país em função da escalada do surto de coronavírus. Nós estamos monitorando tudo que está acontecendo e estamos mantendo os atos para o dia 15. Os jogos de futebol não foram cancelados, os grandes eventos não foram cancelados, argumenta Eduardo Platon, líder do movimento Avança Brasil ao Estado. O grupo existe desde a época dos protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e diz contar com mais de 2 milhões de integrantes. Além disso, o Bolsonaro atiça os youtubers pró-governo que defendem ação militar contra o Congresso e Supremo Tribunal Federal. A manifestação chamada por Bolsonaro e seus aliados para o dia 15, em defesa da reforma, estimulou uma parte da base digital do presidente a ter novos devaneios autoritários. O movimento tem sido mais evidente entre youtubers que defendem cegamente Bolsonaro. Nos últimos dias, alguns deles que nunca foram um modelo de respeito às instituições parecem mais assanhados. Referência ao fechamento do Congresso, ao Supremo e à intervenção das Forças Armadas. Diz um deles: agora não tem mais volta. Fecha o STF, fecha o Senado, fecha a Câmara. É o título de um veículo do Vlog de Lisboa, de 28 de fevereiro. Tem 125 mil visualizações até quinta-feira. Comandado por Paulo Lisboa, que esteve num grupo de youtubers recebidos por Bolsonaro no Palácio do Planalto, em julho do ano passado. O canal tem 421 mil inscritos. Seu apresentador se assemelha a um lutador de MMA. Transmite de uma espécie de escritório e, ao fundo, pode ser vistas fotos suas ao lado de Bolsonaro e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma coisa é você respeitar as instituições. Outra é respeitar quem está lá dentro. Em outro vídeo, visualizado por 145 mil pessoas, Lisboa faz referência ao filmete em que Bolsonaro compartilha. E diz aí: uma pergunta que eu faço: Bolsonaro deve fechar tudo? Por que o STF e o Congresso estão com tanto medo de um videozinho? Aí, ó. Vai pra rua, César? Olha, Geraldo, vamos por partes. Em primeiro lugar, coronavírus, manifestação pública. Veja, não sei aí quem falou, mas tem uma coerência. Se partidas de futebol permanecem, se todo mundo pode ir à praia num domingo de sol, no sábado e tal, manifestação, seja política, seja cultural, seja acadêmica, seja social, não está proibido. Então, nesse aspecto, eu não vejo isso. Com relação ao que se vai pedir nas manifestações do dia 15, se é que elas vão existir, é pedir uma atuação. Eu acho que há uma mistura de estações. Se é pedir uma reforma tributária, se é pedir uma reforma
política, se é pedir uma agilização do Congresso Nacional para as reformas necessárias para esse país sair do lodo, eu concordo com isso. Tem que mudar realmente, tem que fazer as reformas. Agora, fazer apologia à ditadura, fecha Congresso, fecha STF, aí eu já acho que é um pouco demais, até porque nós já passamos por isso, não é esse o nosso caminho, não é essa a nossa vontade, tá? E não é isso que vai acontecer, gente. Porque ninguém mais hoje faz um tipo de ação assim no mundo, com o mundo globalizado, da forma que está. Ninguém eremita, não vive sozinho no planeta. Não consegue, nós vivemos e dependemos, nós temos muita matéria-prima, mas temos pouca tecnologia. Veja a Venezuela como está, quando houve um bloqueio. Então isso não resolve. Não é ditadura que resolve. Agora, o que resolve, sim, é democracia. É o poder do povo, que emana do povo. E quem é o povo? São as manifestações. Porque eu já dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. E toda mulher gosta de apanhar, é isso, Sidney? Apenas as normais, né? Isso, Nelson Rodrigues. Segundo o Nelson Rodrigues. Profetizado. É o que mais abala a carreira do Nelson Rodrigues, é essa frase, rapaz. As feministas adoram relembrar disso e já crucificaram ele inúmeras vezes. Ele era um observador do cotidiano e do cotidiano mais íntimo da sociedade carioca. E ele sabia o que ele queria dizer, que só as normais gostavam de apanhar. Porque já devia ter dado um tapa em algumas. Ele era um praticante, né? Casou 3 vezes, inclusive com uma senhora da sociedade, o último casamento, que infelizmente não sobreviveu, resultado da crise estabelecida pela filha cega que ele teve. Uma filha que ele sonhou quando era jovem, rapaz. Essa história é muito dramática. Eu acho que Nelson Rodrigues era muito fã de Henry Luiz Menck. Agora, o fato é que ideologia... Você sabe onde ele buscava as histórias deles? Hã? Sabe onde ele ia buscar as histórias deles? Onde se inspirava? Nos velórios, ele adorava um velório. Era lá que ele descobria, porque naquela época era tudo muito pujante, né? As pessoas se revelavam nos velórios, as amantes. Ficavam de luto 7 dias. Hoje todo mundo é comportado em velório, se vai conversar, vai conversar. Foi lá que ele conheceu os Mas Camarins, né? havia amantes que caíam em pranto dentro do velório e a mulher estava saudando aquela morte. A esposa saudando a morte e a amante chorando. E ele adorava ver essas cenas. Né? Foi lá que ele conheceu o Zé do Caixão? Isso eu já não tenho certeza. Agora, uma das crônicas que ele colocou para conhecimento de todos, né, que veio depois acabar na seleção do Rui Castro, é muito dramática. De uma pessoa que em vários velórios que ele foi, se era homem, que era o morto, ele fazia a barba. Não pedia autorização para ninguém, descia todo o aparelho no chão e começava a fazer a barba. E ninguém se metia, achando que ele era louco. Na terceira vez, o Nelson saiu atrás da pessoa e quis saber o porquê. E ele falou que com 17 anos deu um tapa na cara do pai e saiu de casa. E nunca mais pôde ter contato com o pai. Quando quis pedir perdão, já tinha falecido. E ele pegou aquilo como promessa. Essa história até hoje mexe comigo. Foi das mais impactantes que eu vi ele encontrar em velório. Agora, ele adorava contar as histórias das amantes, né? Que eram as que mais sofriam com a morte do seu mantenedor. Tempos difíceis. Agora, Heraldo... É uma peça muito festejada, muito premiada, de várias montagens, que é a falecida, né? A falecida. É exatamente. Aliás, ele foi mais extraordinário como dramaturgo do que em todas as outras áreas, mas é brilhante em todas as outras áreas, principalmente quando comenta esportes, né? Sim, Botafoguense, Nossa. É dele essa frase. Botafoguense não, Fluminense. É dele essa frase que o juiz coopera para o cenário que acaba envolvendo o torcedor durante toda a semana, principalmente quando ele erra. E hoje acabaram com isso aí, né? O VAR acabou com o romance. Tá, mas vamos voltar aqui. Agora, você vai pra rua? Ideologia é daquelas certezas que tem um fundo emocional. Já vi muita gente ter certeza da sua ideologia e ao longo da vida trocar. Então, esse momento é um momento em que a gente tem que suspeitar de qualquer processo ideológico. Pode mudar principalmente se nos próximos 3 anos, apesar de toda essa luta, as reformas, eu costumo dizer que não tem como a gente esconder isso. O pecado do PT foi desviar o erário. O pecado do Bolsonaro tem sido a supressão de direitos.
Toda a reforma dele suprime um ou mais direitos. É complicado. E provavelmente vem aí mais 2 avalanches de supressão de direitos na administrativa e na tributária. Mas, de qualquer maneira, mesmo com supressão de direitos, o país vem andando melhor economicamente. O que quer dizer que beneficiar esses grupos que dão emprego é o que pode manter o país, é uma questão indiscutível. E, afinal, o mundo vai depender muito desse equilíbrio. Quem tem quer ficar com mais e alguém tem que ajudar nisso. E aí o Bolsonaro está cumprindo seu papel. A economia estando equilibrada, a gente também consegue fazer previsões, até mesmo com a supressão de direitos. No entanto, essa questão ideológica, ela vai marcar definitivamente até 2022. E dizer que um ajuntamento, quando todos estão sendo discutidos, esse ajuntamento de multidões e tudo mais, quando tudo está sendo discutido, dizer que não é o coronavírus que vai impedir, deveriam pensar nisso. Muito bem. Ô, Milton Gonçalves, vai pra rua? Não vou pra rua. Nem pra cobrir? Nunca fui. E eu acho que a maior guerra, posso usar esse termo, que poderia acontecer, guerra no bom sentido, e que realmente eu acho que daria um pouco de jeito, começar a dar jeito no nosso país, são os nossos representantes lá em Brasília. Se a sua grande maioria não fossem corruptos, fossem verdadeiros, né, e quando tivesse algo que tivesse sendo cooptado erradamente, abrissem a boca, acho que muita coisa seria diferente. Como disse o ministro Heleno, né, dizendo que o Bolsonaro estava sendo não extorquido, ele usou chantageado, exatamente, né? E ele não falou nenhuma mentira. A gente sabe que o sistema é assim, né? Funciona desta forma. Então não adianta eu ir para a rua, o Heraldo ir para a rua, o César ir para a rua, você ir para a rua, e lá em Brasília as coisas continuarem do jeito que continuam acontecendo, e que o Bolsonaro, na sua campanha, disse que tudo ia mudar, que no governo dele não ia ter, e a gente, lógico, a gente não está visualizando, mas isso acontece, né? O Rodrigo Maia, com o poder que tem hoje no Congresso, não sei se eu vou falar alguma besteira aqui. Eu acho que ele não tem o mesmo poder, assim, o mesmo cacife, ou está mamando tanto quanto o Eduardo Cunha mamou, né? Mas que ele mama, entendeu? Que tem acordos, tem, entendeu? Porque senão, sabe o que acontece? Eu vou explicar rapidamente para vocês como que funciona. Isso aqui é um projeto que vai beneficiar o país. Aí o Bolsonaro manda lá para o Congresso para ser votado. Se não tiver acordo, sabe o que o Rodrigo Maia faz? Ele pega um projeto, põe na cadeira e senta. Não faz isso, eu vou suar o nariz. Não, mas ele tá limpo, playboy. Aí se tiver acordo, ele tira o projeto de baixo e vota. Entendeu? E é assim que funciona. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Ah, Milton, mas você está viajando. Isso nunca vai acontecer. Eu penso, olha, eu faço rádio há mais de 10 anos. Faço televisão há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos a gente discute isso, a mesma coisa. Se a gente continuar discutindo e achando que não vai mudar, então fecha a rádio da Vila, fala pro Medrado, Medrado, valeu, boa sorte, vamos vender banana, pegar um carrinho e vender banana, vamos vender coxinha na praia, vamos vender biju na fila da balsa, e por aí vai. Agora, a gente tem que ter voz, nós vivemos num país democrático, e eu penso que isso tem que começar, a mudança tem que começar de lá. Não adianta, infelizmente, nós irmos para a rua. Esta é a minha modesta opinião. E tem um detalhe, Milton, você colocou muito bem. O presidente da Câmara senta em cima do projeto ou engaveta o projeto e só vai pautar quando tiver esquema montado. Né? Aí ele pauta para discussão e aprovação ou não. Porque também, às vezes,
Tem uma surpresa no meio do caminho. Então, quer dizer, na realidade, o que falta, e que sempre faltou, até porque nós nunca fomos colonizados, né? Nós fomos extorquidos, nós fomos roubados, desde 1500. O que sempre faltou foi decência. Foi amor pela pátria. E não existe amor pela pátria de nenhum daqueles que lá estão. Porque todos eles tornaram a política um meio de subsistência pessoal, uma profissão, quando não deveria ser a profissão. Deveria ser a representatividade. E rapidamente, só para concluir meu raciocínio, não pense você, ouvinte telespectador, que isso acontece só em Brasília, viu? Não. Nos Nas três esferas. municípios é muito pior. Muito pior. Por quê? Porque são menos para negociar, para acordar, né? Então, lógico, quero deixar aqui bem claro, antes que venha algum assessor puxar saco, né? Eu não estou generalizando, existem pessoas do bem, como em qualquer profissão, existem pessoas do bem e do mal. Mas você está falando do conceito. Na política, infelizmente, o que mais tem são pessoas do mal, como o César disse, que olham para o seu umbigo e tem o quê? Tem um projeto pessoal. Muito bem, o juiz condena 2 por racismo contra a jornalista Maju Coutinho. O juiz Eduardo Pereira Santos Júnior, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, condenou Érico Monteiro dos Santos e Rogério Wagner Castor Salles pelos crimes de racismo e injúria racial contra a jornalista da Rede Globo, Maju Coutinho. Eles também foram condenados por corrupção de menores, por terem induzido 3 adolescentes à prática do mesmo crime. A ocorrência foi registrada em 2014, quando os acusados usaram perfis falsos nas redes sociais com o objetivo de ofender a jornalista. Rogério pegou 5 anos de prisão e Érico 6. As penas serão cumpridas em regime semiaberto. É decisão de primeira instância ainda, eles podem recorrer e podem recorrer em liberdade, né, já que não estão previstos aí os pressupostos da prisão preventiva. De qualquer maneira, já é uma pena que eu considero bastante eficaz no sentido de fazer com que esses caras repensem essas bobagens que andam falando aí pelas redes sociais. Eles pensam que rede social o sujeito pode ficar no anonimato. Não fica, não. Deixa rastro, e rastro muito horror. Né? E outra coisa, hein? Agora, o daqui de Santos, o racista mora aqui de Santos, que é secretário, foi secretário, adjunto de turismo, vive nas colunas sociais, então pegou uma condenaçãozinha aí, tá certo que foi no cível ainda. Foi no cível ainda. R$10 mil. Bicharia. Né? E o caso foi divulgado aqui, foi levantado aqui pela Rádio da Vila. Rádio da Vila, programa Sucupira Connection. E foi... Diz ele que todo pardo é mau caráter, não vale nada. E foi efetivado a sua saída do quadro diretivo do Santos Futebol Clube há pouco tempo, né? Há pouco tempo, sentaram em cima lá, deixa pra lá. E o mais grave, viu, Sidney Costa? Eu não vi ninguém da comunidade negra criticar a postura desse cidadão. O que está acontecendo? Há algum tempo, estou até para trazer aqui o Walter Carvalho, o engenheiro, que participa muito politicamente de toda essa administração, principalmente de cargos públicos. Não falaram nada. O que será, hein? Pois é. Ele tem uma tese interessante. Esses conselhos aí são remunerados esses caras, ô Milton? Não sei. Os da prefeitura são, né? Ah, então é isso. O Walter Carvalho, quando ele estiver aqui, ele vai ser apertado. Por quê? Ele em off comenta que vem pesquisando mais nomeações políticas na cidade. E a última significativa não foi nem uma nomeação, foi o próprio eleitor que escolheu, que foi o Esmeraldo Tarquínio. A partir daí, segundo ele, segundo o Walter Carvalho, Santos é a cidade mais resistente à valorização do negro entre as 9 cidades. Tirante a história do Esmeraldo Tarquínio, que foi eleito, mas caçado pela ditadura militar, você depois, para nomeação, tem que ter muita influência política e o que é pior, todo negro que vai para cargos públicos, dentro da administração municipal, não tem força, não produz nada.
Não consegue mobilizar nada. Essa é a visão do Walter Carvalho, que andou por esses cargos aí e disse que desistiu. Vamos não quer falar, participar. vamos falar de outro tema importantíssimo aqui que diz muito respeito ao César, que ele é especialista nisso. Supremo Tribunal Federal reacende discussão sobre bebida alcoólica nos estádios. René Almeida. A decisão do Supremo Tribunal Federal de autorizar uma lei estadual do Mato Grosso que previa a liberação da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios reacendeu uma velha discussão. No campo jurídico, advogados divergem sobre o texto do Estatuto do Torcedor vedar ou não o comércio e o consumo de alcoólicos nos estádios. O advogado e auditor do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, Luiz Augusto Filizola Durso, é a favor da liberação. Ele argumenta que assim os torcedores poderiam entrar antes nos estádios e seria possível criar atrações prévias ao jogo. Como não podemos vender bebida alcoólica dentro do estádio de futebol, o entorno é tomado por ambulantes que realizam as vendas ali de cerveja e de bebidas alcoólicas. E aquele torcedor, que na verdade é a maioria dos torcedores, eles ficam do lado de fora consumindo uma grande quantidade de bebida porque sabem que não poderão consumir bebida durante a partida. E aqui já tem um problema na segurança, porque esse indivíduo, em vez de beber aos poucos, como faria se vendesse dentro do estádio, ele bebe o máximo que consegue e já entra altamente alcoolizado. Segundo o Filizola, alguns exemplos positivos foram registrados no Sambódromo durante o desfile das escolas de samba de São Paulo e na época da Copa do Mundo, quando a bebida alcoólica foi liberada. Já o procurador de Justiça e coordenador da Comissão Nacional de Combate à Violência nos Estádios, Valberto Cosme de Lira, é contrário à liberação por acreditar que haverá um aumento da violência nos estádios. As pessoas bebem fora dos estádios e quando chega no estádio continua a beber. Então é uma soma, não é algo que você possa dizer que houve interrupção do consumo e com isso, logicamente, o organismo começa a se desfazer dos efeitos do álcool nele próprio. Lira argumenta ainda que o futebol é diferente de outros eventos culturais por ter duas torcidas. Ele também demonstra preocupação com os torcedores alcoolizados que voltariam dirigindo para casa. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Ô César Antelo, pode ou não pode bebida alcoólica nos estádios de futebol? Olha, pela falta de educação e consciência, não pode, está proibido. Porque o que está gerando bebida alcoólica no estádio? Eu sou da época que eu frequentava a Vila Belmiro e no intervalo do jogo, todo mundo levantava da cadeirinha, ia ali no bar, tomava uma cervejinha, comia um hot dog, tal. E era hot dog. Mas ninguém saía com a garrafa na mão. Não tinha. E não tinha briga. Não tinha discussão. E o sanduíche de pernil? Não é? Tinha o sanduichinho de pernil desfiado e tal. Isso, estou falando nos anos 70, 80. Aí o que acontece? Essas facções que se tornaram torcidas organizadas, elas vão para o estádio, elas ficam a semana inteira se autoprovocando, marcando encontro para irem brigar. Quer dizer, gente, você percebe que é uma loucura generalizada, é pior que qualquer vírus que você possa ter, qualquer pandemia, porque leva as pessoas, pais de famílias, à morte. Quantas vezes nós vimos jovens e crianças e mais idosos morrerem em brigas de estádio? Aí o que o Ministério Público faz? O Ministério Público é mais fácil proibir o efeito, não a causa. A causa que é da educação, a causa que é da segurança, a causa que é da infraestrutura. Bom, mas se a gente está nesse estágio, realmente tem que permanecer a proibição. Mas agora, tem que permanecer. O que eu acho um absurdo é jogo de futebol com o estádio fechado, pô. Mas isso aí é um dos maiores absurdos do mundo. É hoje. Hoje, por exemplo, o Santos joga na Vila Belmiro. Fechado, mas a punição veio da Conmebol. Agora, veja... Caramba, o futebol para quem que é? Não é pro público? Sim. Ou é para televisão, não sei o que e tal? Não, mas aí... fechado? Mas aí é que entra, você tocou no negócio. Hoje, por exemplo, o jogo do Santos vai passar. Por que não pune pecuniariamente lá o clube? Sim.
o Sim. presidente do clube. Eu Mas acho que essa é o forma- dirigente que tem que ser punido. Mas essa forma de punição Agora, ele pecuniária proibiu é tirar a renda do jogo. É uma forma de punição pecuniária. Só que é uma forma alternativa. Não é uma multa. Mas eu acho é uma absurdo punição. isso, não tem Agora, sentido, o cara. povo é que sofre. O povo é que é. O povo, o apaixonado por futebol, é que sofre. Porque não pode ir assistir um espetáculo. Ele é cerceado desse direito. Então, veja, está tudo no fundo, está tudo. Henry Louis Mencken, que talvez tenha sido o precursor de Nelson Rodrigues aqui no Brasil, ele falava uma frase que eu gosto bastante. A política é como administrar o circo a partir da jaula dos macacos. Tu já tentou botar uma mesinha na jaula dos macacos e tentar administrar o circo? Muito bem. Olha, Senai oferece 80 vagas gratuitas para curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Senai oferece 80 vagas, divididas em 2 turnos, manhã e tarde, para o curso técnico em desenvolvimento de sistemas, que tem duração de 3 semestres, com foco em atividades práticas contextualizadas em internet das coisas, robótica, automoção industrial e sistema de controle informatizados. Conceitos inerentes a indústrias 4.0. As vagas são destinadas a jovens com idade entre 14 e 24 anos e que têm o primeiro ano do ensino médio concluído. Na indústria 4.0, os computadores são interconectados e os dados e processos são acessados, gerenciados e definidos por sistemas que necessitam da intervenção do profissional de desenvolvimento de sistemas. O conceito aliado à prática leva à formação de um profissional completo para a inserção imediata no mercado de trabalho. Bom, o curso é gratuito, mas a inscrição é paga. A seleção será por meio de processo seletivo unificado e a prioridade para o preenchimento é de candidatos encaminhados formalmente por empresas contribuintes do SES, do Senai São Paulo. Candidatos encaminhados por empresas não contribuintes, desde que tenham contrato com o Senai. São 40 vagas de manhã, 40 à noite. E a taxa de inscrição, R$ 63,00. Aí, seguinte. De qualquer maneira, R$ 63,00 e o curso é gratuito, acho que vale a pena. Né? Para quem quer se colocar no mercado. Vamos falar mais de futebol um pouquinho? Libertadores. Palmeiras e Santos lutam pela vitória na Libertadores hoje. Segunda, né? João Vitor dos Santos. Segunda. Né, César? Hoje é Santos e Delfim do Equador, jogo às 19h30 na Vila Belmiro. Como nós já noticiamos aqui, portões fechados. O jogo será transmitido por um canal de esportes, canal fechado. Fox? Fox. Não, é Sport TV. Fox. TV? É só a Fox que transmite. Sport TV vai transmitir também. Sport TV. E a Fox sim, porque tem os direitos da Libertadores, mas o Sport TV já anunciou, inclusive, e vai transmitir também. É porque os direitos da Libertadores são vendidos no Brasil para a Fox e para a Globo. A Globo, naturalmente, o Sport TV faz parte, Globosat, não sei qual é o sistema. E o Santos vem bem, vem numa ascendente, mudou o estilo de jogo, lembrou muito o primeiro tempo Santos e Mirassol, que eu tive a grata satisfação de assistir. Tu foi lá? Não fui, mas assisti na televisão também, porque também passou. Sabe qual é o problema de ir ao estádio hoje, Heraldo? Primeiro que era um sábado às 7h30 da noite e, naturalmente, é um dia de sair com a esposa, tal, claro. Família. Mas o problema do estádio hoje, por exemplo, um domingo à tarde, bacana, você vai, você agrega, congrega, mas o problema está na infraestrutura, do ir e vir, do chegar, do ficar, do estar. Está tudo muito desconfortável e caro. Aí você tem na televisão, você fica em casa, assiste lá tranquilamente e depois sai com a esposa para comer uma pizzazinha, tomar um chopinho, enfim, aproveitar o final de semana. E o Santos, eu venho vendo uma evolução na questão tática
diferente realmente, uma evolução abrangente. Deu gosto de ver o Santos nos primeiros 30 minutos contra o Mirassol. Pena que tirou o pé do acelerador, porque, claro, abriu 3-0, tomou até um gol, e ninguém quer se quebrar. Tem um jogo na terça-feira, Libertadores. O que diz que o Josualdo colocou com muita propriedade também, que o nosso calendário ele é bem cruel, né? Para quem é atleta profissional, ele é bem cruel. Você joga no sábado, no domingo e joga na terça-feira depois. Eu acho que a hora que o Marinho voltar também vai dar um outro ritmo nesse. Sim, o Marinho faz muita falta. O Marinho e o Soteldo foram 2 jogadores que terminaram o ano passado em alta, eu acho que sim, mantém aí. Eu também concordo com você e te digo mais, eu tenho muita esperança. Claro que o time a ser batido é o Flamengo, naturalmente, mas eu tenho muita esperança de que o Santos consiga almejar coisas melhores do que o ano passado. E o ano passado foi vice-brasileiro, eu tenho esperança de que, quem sabe, esse ano a gente consiga. Muito bem. E o retrovisor a gente não consegue nem ver quem está lá atrás, porque está muito lá atrás, né? Muito. Sai fora do retrovisor. Não, e correndo o risco de rebaixamento no Paulista. Triste, né? Não vai falar nada, Sidney? Deixou de ser santista? A parte de portão fechado me silencia, né? Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Libertadores, na Vila, portões fechados. Sabe o que é isso? A gente sabe que o judiciário vem se afastando, principalmente do sentimento popular. Você quer ver o povo sofrer, entrar com uma ação como essa, em tempo de enchente e tudo mais, que só um juiz aí, recentemente, deu ganho de causa indenizando 10 anos de o homem viver embaixo d'água. Mas você não vê essas ações passarem. Porque o povo hoje está desprestigiado perante o judiciário. E essa é uma questão que prova. Essa decisão de portão fechado prova que não tem mais nenhum vínculo com a questão da fiscalização, do controle. Tem inúmeras maneiras de se controlar. Aquele que é violento, aquele que é bêbado. Outra coisa, Al Capone vive. Vai tirar a bebida do estádio para, na clandestinidade, se vender isso aí muito mais caro, porque não tem como ver futebol sem estar com uma cerveja na mão. Ou inventa de plástico essa garrafa, ou vai ter que fiscalizar, controlar, gente. Pelo amor de Deus. Mas o problema da cerveja... Então esse afastamento do judiciário, do povo, me tira até a vontade de comentar o negócio dele. Portão fechado, sem chance. Mas o problema da cerveja não é a garrafa de vidro. Hoje ela não tem mais. É o problema de se vender realmente. Eles não querem vender. Agora, do lado de fora... Meu amigo, eu entro com uma garrafa de Guaraná cheia de cerveja. Do lado de fora, eu vou arrumar, clandestinidade. Do lado de fora vende cerveja, vende pinga, vende velho barreiro. Tem um tal de corote agora que deixa todo mundo doido. O nosso problema de fiscalização é muito sério. Fora outras drogas. Os Estados Unidos acabou. O cara já... Os Estados Unidos não, a Inglaterra acabou com os hooligans, apenas um reconhecimento facial, e eles não entram em estádio em nenhum lugar do mundo. Mas aí requer investimentos tecnológicos. Tem que investir, por isso que o futebol é caro. Agora, o problema do Brasil é o que o Milton bem colocou, é a hipocrisia. Não pode vender dentro. Mas fora tá cheio vendendo. O cara não fica bêbado dentro, o cara já entra bêbado. Eles dão um jeito de levar para dentro, eles não deixam. Não, mas não é mesmo que um ou outro pode até ser pelo volume, mas eu digo o seguinte, o cara já entra bêbado. Tem que levar essa questão do controle, ainda que o investimento seja alto. Entendeu? Tem que levar essa questão do controle dentro dos estádios e fiscalização, que é outro campo. Muito bem, amanhã aqui o bairro da Vila Matias vai passar por um mutirão de combate à dengue. Vai ser das 8 às 17 horas e mais de 4.000 residências no bairro serão vistoriadas aí pelos 81 agentes de combate a endemias, com apoio também de agentes comunitários para a saúde e orientação dos moradores, né? O ponto de encontro dos profissionais vai ser lá na Praça Padre Champagnat, ali em frente à Panificadora Camões, atrás da Gota de Leite, onde situa-se também a Sociedade de Melhoramento do Bairro da Encruzilhada. Este é o terceiro mutirão realizado neste ano. Já foram realizados na Aparecida e no Estuário, que resultaram em 144 focos eliminados. No ano passado, em 23 mutirões, 1.300 focos foram eliminados. Mais importante do que as ações da Prefeitura, os mutirões, os agentes de saúde, tudo isso, é você aí, morador, você que tem que cuidar da sua casa, do seu apartamento, do seu vasinho com água, evitar isso, para que o mosquito não continue proliferando
a dengue, sem contar as outras doenças, né? Bom, ô Sidney Costa, você acredita em objeto voador não identificado? Sim. É? Sim, claro. Claro. Se eu sou místico, quem mais voando aí são os anjos. Tem hora que ele aparece, né? Tá bom. Tem hora que são objetos não identificados pelo céu aí. Caso de OVNI avistado em São Vicente completa 25 anos. O caso de um avistamento de um OVNI, objeto voador não identificado, em São Vicente, completa 25 anos. Aconteceu no dia 1º de outubro, na Ilha do Major, área de mangue, próximo ao rio Piaçabuçu, que faz divisa com Praia Grande. Na ocasião, os pescadores Fernando Bezerra e Wilson da Silva Oliveira já recolhiam suas redes de pesca, quando, a bordo da embarcação, observaram assustados a aterrissagem a poucos metros de um OVNI, fortemente iluminado, lá na Ilha do Major. Quando a luz estava em cima das nossas cabeças, mudou de direção e foi a uma ilhota, onde pousou. Na parte de baixo do aparelho tinha luzes que giravam, relatou Fernando Bezerra em entrevista ao programa Contato Extraterrestre, do History Channel. Já o Wilson, aterrorizado na época, afirmou: quase morri de medo. Me escondi no porão do barco. Os pescadores relatam que a luminosidade vinha do objeto voador em formato de disco. Era de uma tonalidade amarela intensa. Eles afirmam que tentaram fugir, mas o motor da embarcação desligou na hora que o OVNI passou por cima deles. Fizemos umas 10 tentativas até o motor pegar, depois saímos rapidamente dali. Pudemos ver na fuga que o objeto aterrissou em uma pequena ilha, situada nos meandros lá do mangue. No dia seguinte, ao amanhecer, os dois pescadores voltaram ao local e notaram uma marca circular no solo da ilhota. O círculo tinha 5,5 metros de diâmetro e a vegetação estava toda seca e amassada, em sentido horário, onde o OVNI teria pousado. Também encontraram 4 marcas de sapatas de apoios retangulares, cada uma com 10,15 centímetros. Durante o programa no History Channel, os dois pescadores disseram que tiveram suas saúdes afetadas desde aquela época, tendo que se afastar da pesca. Apresentaram até exames médicos constatando esta realidade. A fonte aqui é do History Channel, portal Burn, Grupo Ufológico de Guarujá e portal Fenômeno. Seria essa mais uma história de pescador? Eu não creio nas brujas, pelo que elas há. Olha, Santos está na história dos estudantes e objetos não identificados, porque poucas pessoas foram abduzidas. Nós tivemos um professor de direito, aliás, de latim do direito, o José Freitas Guimarães, que foi abduzido, sumiu um mês, e quando voltou, ele relatava o que ele passou dentro dessa nave. Que é isso? Joga no Google, José Freitas Guimarães. Mas tu acredita? Está entre os poucos que... Santos é mapa. Ele tem prova? Escuta, ele Santos. também? Pera, Santos. o que é ser abduzido? Levado para dentro da nave. Sequestrado. Inclusive ele foi levado para dentro da nave pelo mesmo sistema que tu vê no Jornada das Estrelas. Desintegrou aqui, apareceu. Você vai ver ele contar. Ele contou isso no auditório. Meu irmão, um mês ele ficou desaparecido, a família procurando, achando que ele foi sequestrado e tudo mais. Mas o que fizeram com ele nesse um mês? Ele contou a experiência. Ele não sabe dizer porque a velocidade é maior que a da luz. Segundo ele dizendo. Então, ele praticamente vivia preso ao assento. Arrumaram um assento para ele. Porém, ele falou isso várias oportunidades. Ele joga José Freitas Guimarães no Google, no mundo inteiro é um dos poucos. Tem muita gente abduzida, mas não são em grande quantidade. E em Santos é o José Freitas Guimarães. Tu lembra da tiazinha? Agora tem um problema que nós vamos contar para vocês. A tiazinha tem um problema que nós precisamos contar para vocês. A gente era garoto naquela época. E fomos fazer uma investigação, também subiu a mais gostosa do 3º ano, um mês. Aí a gente começou a juntar fatos e conversas, e foi grave, tanto que ele acabou se licenciando da faculdade, porque o negócio ficou muito violento. Naquela época, as fofocas eram mais com papéis apócrifos, impressos, sabe como é que é?
reclamo hoje de rede social, mas só ver como é que era naquela época. Jogaram um monte de papel à porta parte, por e favor. tudo mais, então ficou aí uma história que ele acabou se afastando da faculdade. Né? Uma parte, por favor. Mas, de qualquer maneira, ele falava com Ele tanto não vai deixar convencimento. você falar. Não, ele falava com tanto convencimento que era extraordinário assistir falando como é que era dentro de uma nave espacial. Então, o raciocínio é que ele ficou um mês sumido e foi abduzido. Foi abduzido. Ele dizia isso, né? Então, você é abduzido sempre, porque você some direto, né? Sem celular, Não é bem assim, não não é bem aparece. assim, Então, você também andou fazendo. tu já deve ter tido Você essa andou nessa experiência. escola também. Olha, eu acho Agora, que esses você caras... lembra da tiazinha que andava com o chicotinho no programa do Hulk, que era na Bandeirantes Sim, e tal, que ela dava uma chicotada na molecada, fazia a depilação. O que e revelou tal. mais estrelas nessa área aí, desses fetiches, né? Um dia acho que ela tinha tomado umas manguaça e ela passou ali na Marginal Tietê e viu um desses balões aí de propaganda. Também disse que era um disco voador. Sabe o que eu acho engraçado? E falou, e foi pra Não, interessante mídia. quando a gente cobrava dele, do Zé Freitas Guimarães, a gente cobrava dele, como é que eram as imagens daqueles Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que que o Zé frequentavam a nave. Ele diz que é impossível ver muita luz dentro da nave. Então, mas muita luz. o José Freitas Guimarães, será que ele conseguiu contar ou conseguiu perceber qual era a tecnologia, que eu acredito que eles devam ter, os seres Ele usava uma palavra intergalácticos? interessante para Qual era avançada, qual era a tecnologia? avançada. Qual era a tecnologia que eles teriam desenvolvido para estocar vento? Que Aí a é nossa, mano. nossa presidente é nossa presidenta. Poxa, a gente... Mas ele não falou o que eles Foi queriam o ano aqui? inteiro, foi o ano inteiro a gente cobrando dele, né? Em classe e tudo mais. E ele já era um gênio, porque ele dava latim como a gente fala. Ele falava em latim Ô como a gente Sidney, fala. ele não falou o que os caras queriam aí? Falou, ele diz que o projeto... Eram verdinhos, ele falou que o projeto é de paz. Havia um tradutor, o projeto é de paz, o problema é que eles vêem tanta imagem de Que guerra... eles comem. Que eles Eles não conseguem. Aqui na Terra ou lá? Ele provavelmente falava latim, né? Ele era professor de latim. Provavelmente. A língua era latina. Aí diz que a mensagem é de paz, mas eles temem fazer contatos e se deixar ver, porque não vê nenhum ambiente para paz ser introduzida. Eles não são de guerra, eles são construtores, era o termo que ele usava. Eles constroem qualquer coisa. E outra coisa, as máquinas funcionam por telepatia. Não há dedo na mão deles. Eles são iluminados, são luzes fortes, não há dedo, mas o que eles pensam acontece. Por isso que as naves transitam tão rápido. Então, o que eles pensavam, ele já apareceu lá dentro. Quem deve ter sido abduzido e pegou isso como exemplo, que você está falando com muita Não, tá lá propriedade. no Google, joga no Google. Quem deve ter sido abduzido e pegou isso como exemplo, deve ter sido o Spielberg, quando fez o A NASA é cretina. A NASA é cretina com essa discussão de OVNI. Sabia? A NASA é cretina, porque eles têm um departamento secreto lá que estuda isso há muito tempo. Tu vai dizer que tem uns homenzinhos verdes lá. E o Zé Freitas Guimarães é uma das autoridades respeitadas na NASA, nesse departamento que estuda. Tô te falando, joga no Google, pô. Isso. Joga no Google. Não, mas pode até ser. Porque vai dizer que tem também a NASA deixa eu te falar uma coisa. A aeronáutica americana também tem muito relato, né? Tem lá o homenzinho verde lá, tá preso lá. Tem que dar credibilidade para a indústria do cinema sobreviver e ganharem muito dinheiro. É lógico. Tudo isso tem que ter uma base. Não dá para ser assim. Porque a imaginação é fantástica. Claro. Nós tivemos um cara perto da gente ali. Quem na faculdade. Foi um ano inteiro ele dando explicações, um mês, só esse, né? E olha lá. E foi no mês que eles tiraram férias, né? Que ele foi viajar com a família. Não, sumiu. Ele sumiu. Eu vou te dar um exemplo. Ele sumiu, a família atrás dele, achando que ele tinha morrido. Hein? O Santos de 62, 63 foi um time intergaláctico. Lá do terceiro ano. Foi o time inteiro abduzido, era intergaláctico. Pô, Coutinho, Pelé, Pagão, Mengalvio. Não, eles vieram pra cá, né? Eles desceram, né? Estiveram entre nós. Tem jeito. Bom, tá aí a história dos pescadores. Você acredite se quiser. Mas foi fotografado lá Zé Freitas o círculo onde a nave voltou muito magro. Voltou muito magro. Também, né? Depois de... Fica sem comer, né? 30 dias. Voltou muito magro. Ele comeu, pô. Não tem picanha, não tem cervejinha, não ou tem... gastando picanha. Tudo Andou gastando muita picanha. Então. Voltou magro. Sidney Costa, bom dia. Bom dia.
Milton Gonçalves, obrigado pela participação. E você tem que voltar mais vezes aqui, Milton Gonçalves. Voltarei, um abraço, Heraldo, Dr. Sidney, Gabriel, César, em especial você, ouvinte. E essa semana promete, hein? E a semana que vem, vou trazer aqui uma notícia. A semana que vem teremos novidades na política na cidade de Santos. Olha. Não posso falar aqui porque, mas que vai, senão não é novidade. Que vai ter novidade. Mais precisamente lá pro dia 16. Entre o dia 16 e o dia 17, novidades aqui no processo eleitoral. E eu quero aqui, ao final também, mandar um abraço especial à família Baskerville. Ontem não, no domingo, perdemos aí a Wendy Baskerville. Eu tive o prazer de ser amigo dela desde o maternal. Nós começamos a estudar no maternal, no Marza, e era uma grande amiga. Estudamos no maternal, fomos para o jardim, para o pré, primeiro ano, segundo ano. Então eu tive uma convivência por muito tempo com a Wendy. E recentemente eu encontrava às vezes na prefeitura, eu nem sei se ela ainda estava na prefeitura, mas fazia muito tempo que eu não falava com ela. Mas eu encontrava algumas vezes com ela na prefeitura, ela estava trabalhando na prefeitura, uma jornalista extremamente competente, que infelizmente foi fazer uma cirurgia e acabou falecendo no último domingo. Um beijo grande a toda a família Baskerville. Olha, é aniversário do nosso amigo César, rapaz. Hoje? Ô, César! Foi ontem. Que alegria. Toca aí o parabéns para ele. Que alegria, meu irmão. Aniversário do César. Foi ontem. Ontem 5.6, graças a Deus, bem vividos até aqui, tranquilos. E, enfim, o Heraldo ontem, de fato, eu sou testemunho disso, coloquei até nas redes sociais, eu recebi pouco mais de 2 centenas de cumprimentos. A que mais me tocou, de fato, foi o do nosso mestre, professor Heraldo, que eu falo meu chefinho, e falo de coração, porque ele usou uma palavra que, de fato, e eu vou reproduzir aqui para vocês, ele dando os parabéns pela minha postura, alegria de viver e tudo mais, mas ele usou uma frase que me emocionou bastante, que eu tenho um exército de amigos. Então, confesso, eu ganhei o dia ali, foi o maior presente de aniversário, porque às vezes a gente não percebe o como é importante na vida da gente as nossas relações de amizade, de respeito e de solidariedade. E aí eu te agradeço, Heraldo, pelas palavras, porque de fato é muito bacana e a gente se sente afagado, não só no coração, mas na alma também. Se eu quisesse fazer uma homenagem para você, eu usaria uma palavra só. Você é a pessoa mais corajosa como amigo que eu conheço. Porque você não se trai. O que você fez comigo naquele dia que eu até fui imprudente, saí lá do serviço sendo controlado e tudo mais, e fomos para aquele almoço, mas ninguém vinha, e você teve uma coragem incrível. E a segunda que você teve comigo, de falar um monte de verdade para mim, que está até agora me acompanhando e fazendo eu repensar. Para ser amigo, não é só ficar com a mão na cabeça, não. Tem que ter coragem para falar certas coisas. E aqui nós temos um grupo de gente assim, sabia? E é legal isso, porque a gente pode melhorar como pessoa. E que o destino seja benfazejo a você, do mesmo jeito que você respeite a gente. Ô, César, tudo que você merece. E nós vamos comemorar onde? Amanhã, quem quiser participar, lá no Quifrango, vai ter um show de stand-up que o meu amigo e meu irmãozinho, Palhaço Pudim, está organizando. E são 3 comediantes, que eu não tenho de cabeça aqui, mas eu posso até ver o nome. 3 comediantes muito bacanas e são conhecidos aí da galera, de maneira geral. E vai ser amanhã às 20 horas, o cover artístico é R$20, e claro, o que você consumir, você... Rafael Facina, Marcelo Mansfield e Dinho Machado. Olha o Mansfield. Os 3 vão estar amanhã no Quifrango, ali na Bernardino de Campos. E nós vamos ter uma mesinha lá para fazer uma bagunça e dar risada e receber os amigos. Receber o exército de amigos lá. Tá certo, então.
Fiquem com a programação da Rádio da Vila. Obrigado a todos pela audiência de hoje. Agradeço aqui aos meus participantes, meus amigos. E até amanhã. Até amanhã. Esse Mansfield... Em cima da hora. Compromisso com a notícia do dia a dia da nossa região. É o desafio agora, no Em Cima da Hora.